Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a esta introdução à psicanálise freudiana, na qual estamos discutindo a psicanálise a partir do primeiro e principal autor dela, Sigmund Freud. Lembrando que a qualquer momento vocês podem entrar nas nossas redes sociais, pelos comentários do YouTube, pelo Instagram, pelo direct do Instagram, qualquer lugar onde vocês tenham acesso ao projeto Filosofia da Psique e consigam enviar mensagens, vocês podem enviar uma mensagem solicitando uma videoaula particular, pode ser uma, pode ser mais, conforme a necessidade e desejo de cada um, na qual você pode estar discutindo as suas principais dúvidas de maneira singular, pode estar recebendo orientação de estudo, pode estar recebendo indicações de leituras a respeito dos temas que mais lhe interessem dentro da psicanálise freudiana. Neste segundo vídeo desta série de introdução, nós estaremos discutindo um pouco o contexto histórico no qual Freud viveu. Isso é importante para entendermos vários aspectos do surgimento da psicanálise e do que se tornou relevante dentro da psicanálise e também do porquê que a psicanálise sofreu muito preconceito e ainda sofre até hoje. Um dos primeiros fatores importantes de se discutir a respeito do Freud e do ambiente onde o Freud viveu, do período histórico no qual ele viveu, é o antissemitismo, que para quem desconhece é o preconceito com relação a judeus e uma certa ideia de que os judeus são inferiores e, portanto, deveriam ser eliminados. A gente sabe que o principal marco disso foi a ascensão de Hitler ao poder e toda a ideia nazista. Porém, é importante entender que o antissemitismo não vem necessariamente com o ganho de poder do Hitler, mas sim desde a época da Idade Média. Então eu várias vezes me referi ao antissemitismo, às ideias nazistas, e as pessoas corrigiram que o Freud não viveu de fato a ascensão do nazismo, porque assim que o Hitler subiu ao poder, o Freud ele acabou falecendo em 1939 e o auge do nazismo foi ali por 40 e pouco. Então ele não chegou a viver de fato o período mais intenso do nazismo. Mas lembremos que, primeiro de tudo, uma ideia, como foi a ideia nazista, ela não surge no estalar de dedos. Então havia todo um ambiente pré-nazista no qual o Freud sim viveu, e o próprio antissemitismo ele data da Idade Média, onde a gente tem relatos e documentos históricos demonstrando que judeus eram apedrejados até a morte, sendo culpabilizados pela peste negra, por exemplo. Então o antissemitismo ele já é muito anterior ao período do Freud. Então ele viveu sim um período antissemita gigantesco ali, realmente um pouco anterior ao período talvez máximo do antissemitismo que a história já vivenciou, que foi o extermínio dos judeus. E neste ambiente também temos que lembrar que é um ambiente pré-Primeira Guerra Mundial e, de fato, ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, o que faz com que isso também tenha uma séria influência tanto no desenvolvimento da psicanálise quanto na sua teoria e nas suas obras. Então é importante, por exemplo, a gente entender a vivência que o Freud teve da Primeira Guerra Mundial para entender, por exemplo, alguns aspectos do Psicologia das Massas. Por que o Freud escreve determinadas coisas no Psicologia das Massas? Por que o Freud cria algumas obras nas quais ele fala muito a respeito mais de um viés social do ser humano. E aí nós temos também um pré-Segunda Guerra Mundial e um pré-nazismo. Então nós temos ali um período que o Freud viveu que já havia passado a Primeira Guerra Mundial, mas estava em vias da Segunda Guerra Mundial e em vias da ascensão do nazismo ao poder. Também é um período de extrema repressão sexual. Então é um período que o Freud vive, é um período onde a repressão social é muito grande, tanto pelos meios científicos, então se tinha toda aquela discussão de que a masturbação gerava doenças, de que a masturbação gerava um enfraquecimento dos genes que acabava levando a uma procriação de sujeitos com deficiências e com falhas genéticas. Havia todo um discurso sem comprovação de fato científica, mas que era embasado
pelo conhecimento científico da época, que colocava vários aspectos da sexualidade como aspectos extremamente repulsivos e preocupantes, como é o caso da masturbação, o próprio conhecimento do corpo. O machismo imperava de maneira total, se até hoje ele é presente e evidente, na época era ainda mais evidente, então as mulheres nem possuíam direito a ter sexualidade, se falar de sexualidade feminina era uma coisa quase impensável, e isso talvez configure também um dos fatores de repulsa em relação à psicanálise. Então, um outro fator, eu já falei anteriormente no outro vídeo, a respeito da retirada da consciência como algo supremo, como algo que comanda a vida humana, e uma demonstração de que o inconsciente torna-se muito mais poderoso e muito mais influente nas ações humanas. Isso é um dos fatores geradores de repulsa em relação à psicanálise, e certamente o fato de Freud dizer que a mulher tem sim sexualidade e tem direito ao exercício da sexualidade dela, isso é importante para a saúde humana, isso foi um outro grande fator que leva a uma repulsa da teoria freudiana e vários preconceitos criados em relação a ela. Um outro fator é a questão das doenças, então isso também gera e contextualiza ali toda a repressão sexual. Então a repressão sexual era tanto por parte do discurso médico e científico da época, que dizia das questões de que se enfraqueciam genes através da masturbação, da questão de que a masturbação era geradora de transtornos mentais, mas também havia uma repressão sexual motivada pelas doenças venéreas. A gente sabe que o preservativo, o uso dele é bem antigo, mas nem de longe era um uso comum e nem de longe era um método considerado como eficiente em relação às doenças venéreas. Se hoje a gente tem dificuldade do uso de preservativo por parte das pessoas, com toda a consciência que existe, a conscientização a respeito das doenças, imagina há 100 e poucos anos atrás. Então esse período que o Freud viveu era um período onde muitas pessoas morriam por sífilis. A sífilis era uma doença extremamente comum e que matava muita gente. Então haviam muitas doenças motivadas ou transmitidas sexualmente e que não possuíam uma cura conhecida e nem tratamentos eficientes para tal, e que também levavam a uma grande repressão sexual. Então as mulheres sofriam uma imensa repressão sexual por conta do machismo que imperava nessa época, e os homens também sofriam uma repressão sexual, tanto pelo discurso científico da época, que colocava a masturbação e outros atos como coisas negativas e prejudiciais à saúde, como também pela própria ameaça e risco das doenças venéreas, que eram tão comuns e não possuíam um tratamento eficiente conhecido. A questão também da ideia da sexualidade limitada ao ato sexual. Isso também foi um certo problema que o Freud enfrentou e um certo empecilho para o desenvolvimento da psicanálise, porque quando o Freud ele traz uma visão mais ampla da sexualidade, uma visão mais correta, ele mesmo apresenta em uma das suas obras, ele diz que talvez, quando ele fala, se não me engano, é no Psicanálise Silvestre ou Psicanálise Selvagem, conforme a tradução, ele fala que talvez a visão que a psicanálise traz da sexualidade seja uma visão muito ampla para algumas pessoas. Mas ao contrário, talvez não que a psicanálise traga uma visão ampla de sexualidade, mas sim a sociedade de maneira geral até então traz uma visão muito reducionista de sexualidade. E aí o Freud traz esse discurso no qual a sexualidade ela ganha um outro parâmetro e ela acaba sendo um sinônimo de prazer em vários meios, em várias situações e circunstâncias. Então a sexualidade ela deixa de ser só o ato sexual da penetração, o coito, para ser tanto os atos preliminares do ato sexual, quanto também atos cotidianos geradores de prazer, como o toque, a alimentação e outras práticas do cotidiano que levam a uma sensação prazerosa.
a ideia da sexualidade apenas na vida adulta. Então, nesse período freudiano também havia muito essa ideia de que a sexualidade era algo restrito a adultos, as crianças nem pensar em se ter discussões sobre sexualidade infantil. E aí o Freud traz, que aí nós podemos entender como outro grande fator que leva a uma repulsa em relação à psicanálise, que é quando Freud traz uma discussão de sim, crianças têm sexualidade, crianças sentem prazer, crianças se estimulam sexualmente tanto a partir do corpo todo e das sensações que elas têm no corpo, no toque, como também a partir de uma certa idade se estimulam nas regiões genitais. E isso certamente vai ser um dos fatores que mais vai gerar preconceito e defesas leigas de visões deturpadas do que é psicanálise, do que é sexualidade. Então as pessoas pegam esse título que é a sexualidade infantil, não leem absolutamente nada a respeito, não entendem do que está se referindo, não entendem o exercício da sexualidade infantil, tem a própria questão da resistência referente à sua própria sexualidade e o exercício que teve da sua sexualidade, e aí criam um monte de preconceitos e de informações completamente leigas e levianas a respeito da sexualidade infantil. Bom, uma outra questão que é importante se ter em mente a respeito desse período freudiano é referente às doenças mentais e a um tratamento que até então não era efetivo. Então não se tinha um tratamento efetivo para as doenças mentais. Você tinha doenças que eram bem pouco compreendidas, então não se entendia claramente o que gerava as doenças mentais, porque algumas pessoas pareciam já nascer com elas, outras pessoas pareciam desenvolver ao longo da vida, e não se tinha muita clareza de como isso acontecia. Muito menos um tratamento eficiente. Então você tinha tratamentos completamente duvidosos, tratamentos ineficazes, como banho de água fria, como algumas questões de tratamento com cadeiras giratórias, tratamentos como a própria trepanação, que era a remoção de parte da calota craniana, que se acreditava que a partir disso o cérebro ventilando e tendo mais espaço ele poderia se tornar saudável. Então alguns tratamentos extremamente ineficazes e que deixavam a área das doenças mentais bastante nebulosas. Isso é bem importante entender também para se entender o porquê de algumas escolhas do Freud em relação aos tratamentos e a teoria psicanalítica, entender um pouco também do contexto no qual a psicanálise se forma teoricamente e como uma base de tratamento psicológico. E aí nós temos, claro, que citar também o advento da histeria, que ali na época freudiana estava talvez em um dos seus auges. Então a histeria ela era comum na sociedade no período freudiano, ela se apresentava de maneiras exacerbadas, ela era bastante gritante. Ainda se encontra sim casos de histeria, por mais que algumas pessoas discordem e tentem defender o contrário, se encontra sim muitos casos de histeria semelhante aos casos do período freudiano, então casos de histeria extrema, onde pessoas ficam sem andar, sem falar por causa de sofrimento psíquico, mas são bem mais incomuns e são bem raros, enquanto no período freudiano isso era escrachado, havia em toda parte uma mulher, principalmente mulheres, haviam também casos de homens histéricos. Isso também foi uma grande questão que o Freud sofreu repulsa, porque até então se acreditava que a histeria era uma doença exclusiva das mulheres, já que histero faz referência ao útero e acreditava-se que a histeria era gerada pelo deslocamento do útero na mulher. E aí o Freud traz que não, homens também apresentavam histeria, mas evidentemente era muito mais comum em mulheres devido à repressão sexual ser muito mais forte em relação às mulheres. O Freud não é o primeiro a apontar isso. O Charcot, que vem a ser professor mais tarde do Freud,
também acaba demonstrando que existem sim casos de histeria masculina, mas isso ainda era bastante, eu diria, bem pouco explorado, então ainda era uma coisa muito nebulosa nesse período. É isso então, um pouco mais referente ao contexto histórico no qual Freud viveu e a partir do qual ele desenvolveu a psicanálise, e nós seguimos nos próximos vídeos com mais conteúdos a respeito. Lembrando novamente, se você quiser esclarecer, ter uma discussão a respeito de dúvidas mais pontuais e coisas mais singulares, você pode estar nos procurando para uma videoaula particular, na qual pode estar recebendo orientação de estudo, pode estar recebendo uma didática um pouco mais singular e exclusiva para os seus interesses e para suas dúvidas. É isso, muito obrigado.